É isso aí, galera. Estamos ao vivo em mais uma live, noite de sábado, e vamos aí fechar nossa noite de sábado com boas histórias. Meu convidado nessa noite é o Milton Costa Júnior, um grande talento, um cara super gente fina, jornalista, apresentador, locutor e mestre na área da comunicação. Vamos chamar nosso grande amigo? Vamos agora conectar e tentar fazer essa live da melhor maneira. E agora, tudo show? Agora sim. Agora sim, né? Áudio perfeito, imagem perfeita, projeção Isso. de voz também está perfeito, está tudo certo agora. Perfeito, estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente, tudo ok. Que bom te ver. E obrigado por Igualmente, aceitar o querido. convite. Por nada, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos aí. Olha aí, ó, Adriano Riso está ligado na live, temos a Patrícia também. Então vamos aí já começar a falar um pouquinho da sua trajetória? À vontade, querido. É Vamos contigo, lá. o senhor é que manda. O senhor é que Para você que está manda. chegando agora, nosso convidado da noite, hein? Milton Costa Júnior, jornalista, apresentador, locutor e mestre na área da comunicação. E ele vai compartilhar com a gente a trajetória. Então vamos aí dar o início às perguntas. Foi quando que você, Milton, começou a perceber que tinha a habilidade, a vocação para fazer a comunicação? Rapaz, eu acho que outras pessoas da família perceberam antes de mim. Porque desde moleque que eu sempre fui muito falante, garoto, e eu tinha uma prima que é uns 2 anos mais nova do que eu, e ela falava toda embolada, né? Tudo embolado, não conseguia falar direito. E ela estava com uns 2 aninhos de idade, eu com uns 4 aproximadamente, e segundo a minha mãe, a falecida mãe, que Deus a tenha, minha mãe falou que eu ensinei ela a falar. Olha, o bom Então, quer comunicador é aquele dizer, que ensina a falar? pois é, as habilidades elas começaram já bem cedo, bem jovenzinho, assim, né? Eu digo quando criança. Então, a gente precisa, inclusive, estar muito atento às crianças, né? Isso aí é uma dica que vale para todos os pais, que você vai percebendo na criança o que ela gosta de fazer, as habilidades dela. Então, essas habilidades elas se despertam já desde cedo. Então, é preciso ficar antenado nisso, ligado nisso, não deixar escapar isso. E a profissão, eu acho que a pessoa, ela chega um momento que ela vai ao encontro da profissão dela. Ela encontra esse caminho. É melhor você ir ao encontro da profissão do que ir de encontro à profissão. O que é ir de encontro à profissão? É fazer aquilo que os outros acham que você deve fazer. E não aquilo que Entendi você pensa perfeitamente. que poderia fazer, né? Ou buscar uma profissão apenas porque acha que aquilo ali vai te dar muito dinheiro. Pode ser que te dê muito dinheiro, mas você fique infeliz com isso, arrume problemas de saúde. Então, o ideal é que a gente possa conciliar as duas coisas, né? O fazer o que se gosta, o que se tem inclinação para fazer e ganhar dinheiro com isso também, né? Eu acho que as duas coisas Maravilha. podem ser. Então, na medida que eu fui crescendo um pouco mais, chegando à minha adolescência, eu fui percebendo que a minha área realmente era de comunicação. Eu já admirava o trabalho de repórteres, já admirava o trabalho dos locutores nas rádios, ficava sempre muito ligado em rádio. Eu sou de 1966, então eu tenho 54 anos. A minha geração é uma geração que ouvia muito rádio. Até É um porque menino a ainda. gente porque a gente não tinha todos os recursos que você tem hoje para mídia, até mesmo televisão, nem todo mundo tinha televisão em casa na década de 70, eu vim de um lar humilde, então a nossa TV era preto e branco, mas mesmo assim eu me lembro que a televisão na minha casa, acho que foi em 1972 ou 73, não sei que televisão entrou na minha casa pela primeira vez. Que televisão Então, era algo de luxo, né? Era visto como sim, objeto de luxo. de fato era. Então a gente ouvia rádio desde cedo. Então se eu estivesse na casa da minha mãe, na casa da minha avó, entendeu? Eu estava sempre o tempo todo ouvindo rádio, aquelas vinhetas todas da rádio, não é isso? Que a gente já acordava ouvindo a rádio.
Então, Maravilha. isso tudo foi despertando cada vez mais em mim essa vontade de enveredar pelo caminho da comunicação. Quando eu fui fazer o meu vestibular, pela primeira vez eu já sabia que ia fazer para comunicação social. Eu Definido. nunca prestei vestibular para outra área. Entendeu? Todos que eu fiz foi para comunicação. Já estava já convicto já. Esse é o meu caminho, Ah, esse é o meu destino. eu já sabia Maravilha. que era isso que eu tinha que fazer. E quais foram os desafios para ingressar na área da comunicação? São muitos, né? Porque eu acho que o desafio maior para você atuar como um comunicador, independentemente se você vai trabalhar no veículo de comunicação, porque é preciso informar também que essa área é uma área muito plural. O ser jornalista, inclusive, ele pode trabalhar em diversas áreas. É uma atividade, uma profissão multifacetada. Então, porque às vezes a pessoa, quando pensa assim, o cara vai fazer comunicação social. Quando eu comecei a fazer comunicação social, as pessoas falam assim, você vai ser apresentador do telejornal, lá do Jornal Nacional. Então, as pessoas só associam às grandes mídias, e não é isso. O glamour Entendeu? da coisa, né? Exatamente, é muito mais amplo do que se possa imaginar. Você pode trabalhar na mídia impressa, ou seja, no jornal impresso, sendo repórter de jornal impresso. Você pode trabalhar no veículo de comunicação TV, pode trabalhar no rádio, mas ali dentro tem inúmeras coisas com as quais você pode se envolver. Você pode ser um assessor de imprensa, trabalhar para algumas empresas como assessor de imprensa. Enfim, são muitas opções, ou seja, a atividade ela é muito dividida, muito multifacetada mesmo. Então, você tem que tentar encontrar qual o seu caminho, qual o melhor caminho. Então, eu tentei associar a esse meu lado da comunicação a locução, porque eu tinha interesse em fazer locução já desde muito novo. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, né, de locução. Comecei a fazer meu primeiro curso lá na antiga TV Tupi, com o Luiz Jolão do Bocão, isso na década de 80. Né? Ou seja, a TV Tupi mesmo, da época de ouro, já estava extinta, mas o antigo prédio ainda continuava funcionando lá na Urca. E aí eu fui lá para fazer um curso, fiz 2 cursos com o Luiz Jolão da Bocão, lá na extinta TV Tupi. Aí depois de mais para frente eu fui fazer um outro curso de locução do Senac. Além disso, eu fiz estágio em rádio, trabalhei apresentando um programa de rádio em Itaboraí, em que eu era produtor e apresentador do programa, fiquei um tempinho lá trabalhando também com isso. Enfim, e aí fui enveredando por esses caminhos da locução, encontrando também Muito bom. um pouquinho do meu papel como mestre de cerimônias, e aí eu comecei a enveredar mais para essa área de apresentação, estando no palco, porque o meu perfil é mais esse, de palco, nem é muito estar ali na rádio, não. É mais estar ali no palco. Até porque o palco é minha casa, porque eu sou cantor. Sua realização. Exatamente. E houve algum momento que você pensou assim, puxa, vou desistir? Teve algo do tipo? Eu acho que sempre tem, para todo mundo. Raríssimas pessoas não passam isso assim na cabeça da pessoa, né? Porque a gente tem que pensar que quando a gente é mais jovem, né, talvez a gente vai muitas vezes no impulso e aí depois se depara com as dificuldades, aí tem aquele choque, tipo aquele banho de água gelada, né? Porque as coisas não são exatamente como você sonhava, não é uma coisa onírica, não é só sonho, tem uma coisa mais concreta, mais real. Aí você fica muito naquela coisa meio de utopia, de sonhos, como todo jovem, e isso é normal, porque faz parte, né, da época, da idade, né? Então, eu tinha muito aquela coisa meio sonhadora, mas embora fosse sonhador, também tinha o lado do meu pé no chão, porque a vida nunca foi muito fácil para mim. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 16 para 17 anos, então eu venho de classe humilde, né, de classe menos abastada, então nunca tive nada muito fácil na minha vida, sempre foi com muita luta, com muito trabalho, né, que eu fui conquistando as minhas coisas na minha vida. Então, ao mesmo tempo que existia essa coisa do glamour, que todo jovem tem, né, de buscar um pouquinho do glamour, e aí você se choca depois com a realidade, aí às vezes dá vontade de recuar, mas faz parte do processo.
mas ao mesmo tempo eu tinha dentro de mim uma ânsia de querer as coisas. E eu era muito consciente de que eu não iria conseguir as coisas com facilidade, porque as coisas não são fáceis para ninguém, principalmente se você for pobre. Se você for pobre. São inúmeros obstáculos. Não é um papo piegas, é a realidade. Nós vivemos num país, né, que às vezes que tenta maquiar. Não é isso? Ah, não somos preconceituosos, não somos mentira. Sim, vivemos num país que ainda tem muito preconceito, tem muito racismo. Tem sim, bastante. É porque é uma coisa velada ainda. Então não dá para ficar maquiando isso. Então eu era pobre. E sendo pobre você encontra essas questões das exclusões, né, da estratificação, né, você percebe isso claramente. Então, quando eu fui percebendo isso, eu coloquei dentro da minha cabeça o seguinte: eu só vou conseguir alcançar as coisas que eu quero se eu usar as minhas armas. E qual é a arma que a gente tem para enfrentar essa coisa tão desigual? A arma que você tem serve para todos. É a educação. Então eu sabia que eu tinha que estudar. Estudar, 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 buscar. Porque trabalhar eu já trabalhava, sempre trabalhei. Eu trabalhei como office boy, eu fui office boy primeiro numa loja, no comércio, numa boutique. Ali eu fazia tudo. Eu fazia o trabalho de rua. Olha que interessante. Eu limpava a boutique, eu limpava as vidraças da boutique, aquela coisa não é vidraça que chama, como é que chama, gente? Onde põe, até esqueci. Eu tinha tanto amor para fazer isso, que eu ali onde ficam as roupas, a vitrine, pronto. Limpava a vitrine, exatamente, faltou a palavra. Fazia a limpeza da loja, limpava a privada, fazia cafezinho, servia cafezinho para as madames, entendeu? Tinha direito também também tinha direito à humilhação, que isso faz parte da história. Mas eu conto isso para vocês rindo, porque para mim é uma história, para mim é vitória. Eu não tenho essa coisa piegas com isso. Ah, coitadinho, não, porque você não pode pensar. É o seu troféu, é o troféu que você mereceu por um mérito. Você tem que levantar. Porque a gente encontra no meio do caminho, a gente encontra gente boa, gente do bem, e a gente encontra gente que não presta. Verdade. A verdade é essa, né? Então, dali dessa loja, dessa boutique, depois eu fui para um escritório de advogados, e era muito bem tratado lá, foi um lugar ótimo que eu trabalhei. E nesse lugar eu trabalhei por quase 2 anos. Eu só saí de lá porque eu pedi para ser demitido, porque aí eu já estava terminando o meu ensino médio, e eu fazia um curso técnico de contabilidade, me tornei contabilista pelo ensino técnico, mas não segui a profissão de contador. E enquanto eu estava ali no escritório, aí chegou quase que no final do ensino médio, eu precisava estagiar para poder concluir o curso. E aí o meu pai conseguiu para mim um estágio na Arsa. Chamava, quase que eu falo ARPA, porque a ARPA é minha empresa. Daqui a pouco você vai falar sobre esse projeto aí, daqui a pouquinho. A Arsa era a empresa que geria todo o aeroporto internacional do Galeão, que agora acho que é pela Infraero e tudo mais. Então, eu fui trabalhar na Arsa, na folha de pagamento lá da Arsa, e fiquei um tempo trabalhando na folha de pagamento da Arsa. Depois eu fui para o Banco Itaú. Eu fiz uma prova entre Banco Itaú, para ser bancário, entrei como contínuo, que era como se fosse um office boy. Fiquei como contínuo, depois de contínuo eu fui promovido para escriturário, aí eu fui trabalhar na cobrança como escriturário, depois dali eu fiquei um bom tempo trabalhando como escriturário, depois eu me casei. Você foi transitando por vários setores. Quando eu me casei, eu ainda não era jornalista, eu ainda era bancário, eu ainda não tinha feito comunicação social. Aí eu me casei, eu demorei a ingressar na faculdade, exatamente porque a labuta era muita, e às vezes nem dava para ficar na faculdade. Aí depois eu me casei, aí do Banco Itaú, que eu trabalhava ali no centro, na agência São José, aí eu fui transferido para Florianópolis, porque eu ia tentar a vida em Florianópolis, eu e minha esposa.
e Florianópolis não deu certo, eu fiquei lá por uns meses, depois voltei de novo para o Rio de Janeiro, fui trabalhar numa central de atendimento, chamada Bankfone, do Banco Itaú, aí eu fazia Andou atendimento muito. ativo, receptivo, ralava a beça, e aí eu falei assim, não, eu preciso reativar os meus sonhos. Aí voltei a estudar, e continuei estudando, e aí foi quando aconteceu de eu fazer a comunicação social, que era o caminho que eu queria. E aí eu engrenei, aí fiz a graduação, depois fiz pós-graduação. No meio desse percurso aí os cursos de locução, tudo mais. Fora a música. Resumindo, você virou a chave e a vida se modificou, porque você acreditou também. É o importante também, o acreditar no sonhar. Isso é fundamental, cara, é essencial. Se você não acreditar em você, fica difícil. Não adianta nada alguém apostar em você e você mesmo não ter essa fé em você. O mundo inteiro pode duvidar de você, menos você mesmo. Se você colocar os teus sonhos, as suas aspirações em dúvida, aí fica difícil de você prosseguir o caminho. E ter a certeza é enfrentar as situações, é não esmorecer, é muitas vezes se deparar com um não e enfrentar isso. É claro Uma que barreira. a gente precisa também estar consciente assim. Será que de fato eu nasci para fazer isso? Porque tem gente que às vezes glamoriza a situação, né? Às vezes a pessoa pega assim, por exemplo, vou dar um outro exemplo, diferente. Olha na televisão, queria ser ator, olha que legal é ser ator, aparecer na televisão e ser famoso. Aí começa com aquilo. Mas é uma coisa porque é estereótipo. Viu o lado de fora da situação. Não conheceu Ela o que é fantasiou aquilo. a situação, né? Exatamente. Então é preciso conhecer isso visceralmente. Você tem que entender como isso funciona de fato, para você ver se realmente essa é a busca que você tem que fazer. Então, assim, se a pessoa pensa que ela pode encontrar uma determinada profissão na vida, ela precisa entender o que é essa profissão, como isso funciona. Porque toda profissão tem os louros da profissão? Sim, tem. É como se fosse você entrar no jardim, no roseiral. Nossa, quantas flores, quantas coisas bonitas, mas tem muitos espinhos ali. Você pode se machucar. Então não tem só a beleza das flores, das pétalas. Tem espinhos. Então a gente precisa entender que em toda profissão tem isso. Você precisa entender, é isso mesmo que eu quero para mim? Tem que fazer esse levantamento. Porque aí você vai trabalhar com amor. Você tem paixão pelo que você faz. Então, por mais árduo que seja, você sente prazer em fazer aquilo. Muito bacana. E quais foram as primeiras experiências já com a comunicação? Teve alguma que marcou? Com relação à comunicação, ao jornalismo, pode dizer por tópico, então. Deixa eu ver, cara. Nossa, minhas primeiras experiências com comunicação lá atrás. Bom, por exemplo, quando eu iniciei no programa de rádio lá na Rádio Clube Itaboraí, nossa, foi uma tensão danada, né? Você entra no ar, você sabe que tem um monte de gente te ouvindo naquela hora, você fica naquela tudo em tensão. Tempo real. Isso aí dá um frisson danado na gente, eu me lembro muito bem disso. E muito medo, né, de errar, o medo de errar. Eu ainda era muito maturo nesse sentido. Eu acho que a maturidade... Tinha quantos anos na época? Lá da Rádio Itaboraí, eu acho que eu estava com 29, não sei. E não me lembro. Não me lembro, cara. Incrível que olha que eu consigo lembrar dessas coisas, mas não consigo me lembrar. Por exemplo, quando eu comecei a fazer trabalho com mestre de cerimônias, foi até antes de me formar como locutor. A primeira vez que eu pisei num palco para fazer a apresentação, eu me lembro que eu fiquei muito nervoso, que eu transpirava muito. Isso aqui, ó, suava. Já tem já é muito comum de eu suar aqui, transpirar. Só que eu me lembro que nessa ocasião, a gente estava no mês, em meados de junho, e estava frio. E eu estava transpirando, com calor, garoto, por quê? Nervoso para começar a fazer. O frio na barriga. Então, esse frio na barriga que você acabou de dizer, dá muito na gente, esse frio na barriga, quando você inicia qualquer profissão. Depois, com o tempo, você até sente um frio na barriga, mas é um frio muito mais controlado, né? Você consegue
dominar mais a situação. Por exemplo, nessa situação que a gente está aqui agora, que você me convidou para eu ser entrevistado por você, e eu sei que tem muitas pessoas, algumas pessoas aí assistindo, não li nada aqui, até porque eu estou sem óculos. Tem gente querida, olha só, Renata Polacô, Luiz Fabiano Soares, Jaci Lebron. Oi, Jaci Lebron. Muita gente meus querida, queridos alunos. Eu estou com o grande Milton Costa Júnior, hein? Jornalista, um talento na comunicação. Para quem está chegando agora. E tem mais gente chegando. É isso aí. Alguém falou do Bocão aqui, não foi? Olha aí, ó, foi o Edu Bastos. Disse que já teve experiência já. Ó, Ilane Cooperman, só gente querida com a gente, hein? Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo a live do Thiago, a live do Nascimento. Juntamente com Milton Costa Júnior. O dono da parada aqui é você. É esse cara aqui de cima, ó. Esse cara é o dono. Esse cara sou eu? Esse cara é você. Esse que eu tô apontando é pra você mesmo. Um pouquinho das experiências em estar na sala de aula. Como é que é ensinar? É uma dádiva, mas eu quero saber de você. É uma dádiva e eu penso que, essencialmente, é uma missão. E a gente precisa estar muito consciente também dessa missão, que é a missão de compartilhar conhecimento e que traz no bojo dessa relação uma responsabilidade muito grande. Porque a gente precisa entender, quando você vai ensinar, principalmente em curso profissionalizante, como é o meu caso, as pessoas vão para esses lugares cheias de propósitos, de sonhos. E então a gente também tem esse papel de não frustrar os sonhos das pessoas. É claro que é fundamental que a pessoa vá para aprender e a busca do caminho que vai fazer é o próprio aluno. Mas o professor, que está ali na intenção de compartilhar conhecimento, ele precisa ser o cara que estimula, que ele precisa ser mais do que ser só o professor ou o líder de uma sala de aula, ele tem que ser o facilitador. Ele é o mediador para o conhecimento. Eu não sou, nesse caso, o detentor do saber. O saber está à disposição de todos, são aqui meus livros. Ele está aqui. Então, não sou eu que detenho o saber. Eu busco o saber, absorvo o saber. E o meu papel é compartilhar e estimular o meu aluno a também buscar. Mas ele vai buscar o caminho dele. Só que a gente tem que fazer isso mantendo o quê? Essa pegada de dar estímulo para a pessoa, de ser um exemplo no sentido de ter as atitudes que são mais recomendáveis para esses profissionais. Tá? Ter atitude. Então, ser professor exige bastante. É lamentável que no nosso país o professor não seja tão valorizado, digo, das instâncias aí públicas, do poder público e tudo mais. Porque tem outros países em que os professores, inclusive no Oriente, em alguns países, que eles são reverenciados. Tá? Eu não estou aqui exigindo isso, exigir que aluno levantasse para eu entrar ou que ficasse me reverenciando. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que os alunos que têm me respeitam muito, me respeitam pelo que eu sou, me respeitam pelo trabalho que eu levo para eles. E eu acho que esse respeito, a gente conquista isso. Porque a gente cria uma reputação quando faz o que ama e quando faz bem feito. Sobretudo, quando faz com responsabilidade. Tá? É uma pena. A questão do espelho também, né? O espelho, sim, a referência. Certamente, certamente. Então, assim, nos primeiros momentos, quando eu comecei a lecionar, que eu fui para uma sala de aula, era tenso. E a minha primeira experiência como professor não foi como professor de comunicação propriamente. Eu fui ser professor de redação. Eu comecei a fazer um trabalho para a Universidade de Estácio de Sá e tinha um projeto chamado Projeto Oportunidade. Era um projeto que preparava jovens e adultos para a prova de suplência do MEC. Então, a gente estava preparando os funcionários da Universidade de Estácio de Sá para fazerem as provas, para ingressarem na faculdade, fazer o vestibular, ou para concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Aí eu fui para o ensino fundamental e ensino médio, para essas duas áreas, para eles concluírem. Como é essa prova de suplência?
por exemplo, a pessoa não tem o ensino médio. O cara, ele até tem o ensino fundamental, né? Não conseguiu fazer o ensino médio. Em um ano, ele tem um ano para estudar todas as disciplinas e fazer a prova no final, de suplência. E aí ele consegue o diploma do ensino médio, na época era segundo grau. Ele conseguiu. Em um ano ele ficava estudando. Então tinha uma equipe de professores, de docentes, para preparar essas pessoas para ingressarem. Então eu entrei para ser professor de redação. E passar as técnicas de redação para eles, porque tem as provas de redação. E adorava fazer isso. E eram todos jovens e adultos, alguns muito mais velhos do que eu, que eram funcionários da faculdade. E a faculdade queria quebrar esse paradoxo. Tem tantos funcionários aqui que não têm o ensino fundamental, que não têm o ensino médio dentro de uma faculdade, não tem de ensino, né? E aí fui convidado para fazer esse trabalho. Na verdade, eu estava no finalzinho da faculdade, acho que no último período, e eu precisava de umas horas, que é aquelas horas de estágio e tudo mais, eu ingressei. E aí me deram o desafio, Tiagão. Olha só o desafio. Soltaram o desafio. Qual foi o desafio? Qual foi o desafio? O professor de história faltou. Ah, a famosa história. Faltou um. O cara ficou vai tu mesmo? afastado. Aí o cara, aí me falaram assim, poxa, Milton, você podia pegar a disciplina de história com a turma tal e tal. Eu falei assim, eu não sou professor de história, como pegar a disciplina de história? Não sou professor de história. Ah, mas você é jornalista. Sim, eu sou da comunicação, minha área está mais aqui na língua portuguesa, está mais aqui em escrever e tal, eu não sou professor de história. Não, Milton, mas a gente está precisando de alguém que faça isso só por esses dias, há poucos dias, e para trabalhar uma determinada unidade com esses alunos, a gente não tem ninguém para sustentar, eles vão ficar sem aulas. Pô, faça um esforço aí. Não é tão difícil assim, tá? Qual é a unidade? Estão aprendendo Mesopotâmia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, pedi um tempinho para pensar e eu falei, tá, ok, aceitei o desafio. Vim para cá. E aí? Tome Nabucodonosor, Mesopotâmia, o atual Iraque, né? Comecei a estudar aquilo tudo para ficar de um modo compulsivo. Desafio, né? Foi desafio. Aí quando foi no dia da aula, fui lá para dar aula sobre Mesopotâmia. Fiz até uma pinha, né? No quadro. Deu certo, acabou dando certo. Maravilha, hein? Na verdade, o jornalista consegue fazer isso, né? Se estudar, ele consegue. Poxa, tirou de letra, fez até um mapinha para a galera. Mostrando onde era a Mesopotâmia, atualmente onde a região do Iraque. Olha aí, vai chegando galera que está com a gente hoje, nessa noite de sábado. Uma queridíssima, posso sinal, ler? hein? Olha, Vitória Rosa Cruz. Pode ler. Ô, olha, Vitória! Olha só que bacana. Eu acho melhor você ler, né? Para se emocionar melhor. Não, eu quero ouvir você. Você é o apresentador. Ah, então vou ler, olha só. Isso aí, ó, é fruto do seu trabalho. Olha que lindo comentário. É porque você também respeita os alunos e é o exemplo e traz segurança para nós. Olha aí. Obrigado, Vitória. Obrigado, querida. Muito obrigado. Qual é a sensação de ouvir um comentário maravilhoso desse? É muito bom, porque essa palavra, a palavra respeito, é uma palavra muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Que às vezes as pessoas ficam vendendo uma ideia de que respeito está anacrônico, né? Porque isso é coisa do passado, que a gente precisa fazer rupturas, romper fronteiras. Ok, nós precisamos entrar numa nova era, as coisas modificam, a gente precisa se adaptar ao novo, sim, mas respeito não deve ficar anacrônico. Respeito tem que ser para sempre. Para sempre. Isso daí não dá para sair de moda. Então, agradeço muito aí, Vitória, pelo carinho. Realmente eu aprendi a respeitar as pessoas. E vou dizer para vocês, eu não tenho histórias, não que eu me lembre, assim. Pode ter uma ou outra história isolada de aluno que tenha faltado o respeito comigo. Já até aconteceu uma situação, mas eu acho que não vale a pena nem a gente relembrar isso. Eu prefiro falar das coisas boas. Não, vamos falar de bons momentos. Foi tão insignificante que perto de tudo que eu vivenciei, continuo vivenciando
como professor, né, se torna insignificante. Então, eu sou muito respeitado pelos alunos e é muito importante a gente pensar que essa palavra respeito ela não precisa estar associada a uma coisa vertical, né, de verticalidade. Você é o cara que é o que manda, é o que domina. Ei, me respeita aqui. É de eu ter que exigir o respeito. O respeito não precisa ser exigido, ele pode acontecer naturalmente. E eu acho que as pessoas acabam te respeitando se você tiver uma atitude respeitosa. E aí vai muito ao encontro do que a Vitória acabou de dizer aí. Também o respeito também tem uma palavra que é diferente, mas eu acho que tem o mesmo valor, é ser gentil. Gera gentileza também. Com certeza. Com certeza. Aquele abre aspas, a gentileza gera gentileza. É fato, né? Eu acho que os semelhantes se atraem. E a vibração mental também. Se você começa a vibrar numa esfera muito negativa, ruim, eu acho que você vai atrair para perto de você esse tipo de pessoas. Então, eu acho que isso acontece de fato. E como é que é trabalhar para modificar vidas? O que passa pela sua mente quando chega um aluno igual a questão aqui da Vitória, que teve aulas com você, hoje ela celebra o sucesso através de conselhos. Então, como é que é modificar a vida das pessoas, sendo professor? Pois novamente, aquela questão da responsabilidade, né? De a gente procurar fazer o trabalho da gente com responsabilidade, respeitando também o outro, os limites do outro, porque quando a gente está numa classe, né? Você tem uma turma, você tem várias pessoas, cada um é um, e a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa. Eu, quando fiz a pós-graduação em docência do ensino superior, eu fui exatamente do lado da educação. Então, eu sou um educador também, além de ser um comunicador. Então, eu tive uma disciplina chamada Fundamentos Biológicos da Educação. Então, é preciso você perceber isso, que as pessoas são diferentes. E respeitar os limites da pessoa. E estimular para que ela consiga chegar onde ela quer chegar. Mas é importante o seguinte, que a gente precisa entender que a responsabilidade da conquista, ela é da pessoa. Ela é do aluno, ela não é do professor. Tá? O que o professor tem que fazer é estimular o aluno dentro de sala de aula. Isso que ele tem que fazer. 30% é com o professor, 70% é com o aluno. Verdade. Então tem um peso de uma responsabilidade muito maior no aluno. Porque não adianta o professor chegar em sala de aula e falar com o aluno, explicar, o Flávio Carpes chegar lá, tá errado, vambora, faz de novo. Não ficou bom ainda, ó, teu ponto articulatório tá mal, não sei o que, não, cadê? Faltou musicalidade. Né? E o Flávio foi meu professor, eu sei que o Flávio é exigente, e ainda bem que ele é exigente, porque Graças a Deus. Ele contribuiu muito, entendeu? Na minha formação. O Milton que vocês estão vendo aqui hoje falando, ele é um Milton multifacetado, mosaicado de inúmeros professores e grandes mestres que eu tive. Entre eles o Flávio Carpes, entre eles o Luiz Rolando Bocão, o Genilson Araújo, entre outros professores que eu tive aí da área de comunicação. Eliana, tive... Nossa, foram muitas pessoas. Aí eu não vou elencar o nome das pessoas, porque aí eu teria que fazer mesmo, dizer um monte de nome aqui e poderia correr o risco. Uma live somente de nomes. Esquecer de alguém. Então, já que eu estava falando do âmbito da locução aqui, eu vou ficar ali no Flávio Carpes, no Genilson e no Bocão. Então tá certo, então. Então, assim, eles me estimularam, mas a responsabilidade da busca é minha. É minha essa responsabilidade. A gente não pode transferir a responsabilidade para o professor. A responsabilidade é do aluno. Entrar na sala de aula é uma caixinha de surpresas. Eu avalio para o professor que é uma caixinha de surpresas. Algum momento da vida você já se emocionou na sala de aula? Várias. Quais? Várias vezes. Várias vezes. Eu me emocionei principalmente em oratória. Em locução também.
locução também. Eu prefiro reservar os nomes, tá? Não mencionar o nome das pessoas. Somente comente a situação. As situações, né? Eu tive um aluno de oratória que ele tinha uma dificuldade imensa de falar em público. Esse aluno, ele é mestre em história, inteligentíssimo, falava com muita propriedade sobre os assuntos que ele queria discorrer, apresentar, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de se apresentar em público. E essa dificuldade dele, ela estava muito ancorada lá na infância dele. De alguns problemas relacionados à metodologia, né, que foi aplicada para ele, mesmo a criação, enfim, coisas que estavam lá no seio da família e tudo mais. Eram problemas mesmo que talvez ele tivesse que resolver até com o terapeuta. E o nosso curso de oratória, ele tem um viés terapêutico também, porque o cara vai ali para encontrar com ele mesmo, para ele descobrir por que ele não consegue estar diante de uma plateia e falar. Por que ele treme quando vai falar. Porque ele tem, eu até falei numa outra live, ele tem temor, temores e tremores. E esse aluno, ele tinha um tremor muito grande. É um bloqueio na mente, né, também. Se a pessoa acredita que não é capaz também. Pois é, ele pegava o microfone e... Deixa eu ter um microfone aqui. Ele pegava o microfone e o microfone ficava assim. Nossa. Quando ele ia falar o microfone. Então, assim, desse jeito. Jamais falaria o nome do aluno. E ele terminou brilhantemente o curso. Mas o que eu queria dizer que me emocionou foi que eu comecei a fazer um trabalho usando um pouco das práticas da neurolinguística, da PNL, e ele foi absorvendo e ele foi melhorando. Maravilha. Foi melhorando. E aí, cara, foi muito legal que quando chegou perto do dia do simpósio, no dia do ensaio, ele nunca conseguia terminar a apresentação dele. Ele deixava ela inacabada, porque ele desistia. Ele chegava no momento que ele desistia. Ele pensava que chegou no limite dele, né? Estava muito branco, ele não conseguia segurar o microfone, ele tremia, a voz tremia, o corpo tremia. Enfim, ele tinha muitos bloqueios. Ele foi vencendo esses bloqueios. Quando foi no ensaio para fazer o simpósio, ele conseguiu fazer a apresentação dele até o final. Maravilha. E aí, o que ele fez? Ele foi para o palco e pediu para mim se ele podia fazer uma coisa ali que talvez eu não fosse gostar. Aí eu falei assim, não sei, mas como é que eu vou saber? Ele falou assim, eu preciso disso. Eu falei, pode. Pode. Ele deu um grito, assim, dos colegas de sala, e ele falou um palavrão bem alto. Extravasou. Aquilo ali foi um movimento de catarse. Ele precisava daquilo. Eu acredito que dali para frente ele se tornou uma outra pessoa. Aí é o Transformando Vidas. E eu me emocionei muito quando vi isso. E o dia da apresentação dele mesmo, eu não me lembro se esse aluno foi aluno da Eliane Cooperman também. Eu não me lembro, porque eu trabalhei com outras fonoaudiólogas, Roberta Grijó, Eliane Cooperman, Gisele Stumpf, Karine, Ferlu, enfim, foram Cláudia Mendes, tantas fonoaudiólogas trabalharam comigo, eu não sei exatamente com qual delas eu dividi essa turma. Mas eu me lembro que esse aluno, ele deu esse grito, como se fosse um grito de liberdade mesmo, uma catarse mesmo. E no dia do evento, ele apresentou brilhantemente. Aí eu me emocionei. Tá, caramba. E uma outra emoção que eu tive foi uma aluna lá na unidade Botafogo, que ela também tinha dificuldade para falar em público, e ela conseguiu vencer essa dificuldade, e o tema que ela escolheu para falar no dia do simpósio foi sobre a prática da oratória e a importância de você enfrentar todos os seus medos, os seus receios. E ela foi usando como exemplo as coisas que eu fui pontuando dentro de sala de aula, como se ela estivesse dando uma aula, e ela me colocou como referência. Eu chorei. Maravilha, hein? Chorei. É igual o criador e a criatura. Tipo, deixa eu fazer aqui a menção àquele que me criou, o que me ajudou. E aí, Thiago, eu vou dizer para você,
Quando se fala de profissão, de vocação, de amor pelo que se faz. Esse tipo de acontecimento, essas coisas quando acontecem, o valor disso é imensurável. Não tem como mensurar esse valor. Não tem dinheiro que traduza isso. Eu me sinto milionário quando acontece isso. O valor disso eu vou levar comigo para sempre. Vai comigo para sempre. E não tem dinheiro que traduza isso. Não tem. Isso é muito melhor do que dinheiro. Não que a gente não precise de dinheiro. Precisa, mas não tem como traduzir. Que valor tem isso? Eu não sei. É porque muitas pessoas também, né, professor, né, Milton? Meu professor? Você é o professor, tem que falar, é meu professor. Saiu aqui. Mas muitas pessoas medem o sucesso por valores financeiros, né? E o sucesso vai além disso. Isso que é um sucesso, alguém se superando, alguém vencendo. Eu acho que o dinheiro ele se torna uma consequência, né, do teu sucesso, das coisas que você faz. Eu acho ótimo que a pessoa ganhe dinheiro, né? A gente precisa. E é aquilo que eu falei para você, eu fui pobre, eu não sou mais pobre. Eu não sou rico, mas eu não sou pobre. Eu não sou mais por quê? Porque eu estudei, porque Foi trabalhei, foi a luta, e a gente conquista, e a gente quer ter conforto, quer ter uma vida confortável, não é isso? Quer fazer as suas viagens, eu faço as minhas viagens sempre que posso. Então, tudo isso ajuda. Claro que aqui sou eu e minha esposa, né? Tem muito do dela também, do capital dela, do meu, mas enfim, é um trabalho, é uma parceria, é uma luta. Então, o dinheiro é muito importante, claro que é. A gente não vive sem isso. Mas a gente tem que colocar assim, o dinheiro no lugar certo. Ele não tem que estar à frente de certas coisas. Porque a gente tem que pensar também que toda profissão... O modo como você vai manejar o dinheiro também. Toda profissão ela tem um código de ética, né? Tem o ethos. Então é preciso pensar nisso. Aqui, ó. A Vitória está falando sobre as suas dinâmicas, que são ótimas em sala de aulas. Fala pra gente uma dinâmica, um exemplo. Vamos lá. Peça aí uma. Você conhece isso? Então, eu não sei. Qual que eu vou falar aqui? Eu não sei, tem tanto. Ó, vou citar uma que é incrível e que modificou também a minha vida, que eu pude ver também como eu sou as minhas ações através pelo reflexo. A tática de olhar no espelho e falar com você. Essa é fantástica. Essa do espelho é fantástica. É muito boa mesmo. Ajuda bastante. Te remete a você mesmo, né? É você... O espelho, você perceber a sua imagem, não é o encontro do narciso. É isso que é preciso entender. Porque a gente sempre vai para o espelho buscando, às vezes, até defeito, né? E o olhar está fragmentado. Então, quando você se olha no espelho, você vai ao seu encontro. É aquilo. Tem um espelho aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo meu espelho? Então, perfeitamente. Tá, então, eu vou botar aqui. Eu conversar comigo, olhando para mim, mas é bater um papo comigo, né? Uma coisa é eu olhar para mim, só olhar e perceber o meu corpo, meu cabelo, meus olhos e tal. Estou olhando para mim assim, no âmbito da estética. E outra coisa é eu olhar para mim e tentar me encontrar. Aí eu começo a me olhar. Aí me percebo. Posso até fazer um comentário. Poxa, Milton, gostei dessa tua blusa aí. Uma blusa com uma folhagem verde. Está combinando com a entrevista que você vai fazer hoje com o Thiago. É isso, é conversar comigo. Parece que é coisa de maluco, né? Mas faz o bem. É um pouco de coisa de maluco, sim, porque o que acontece? Eu trabalho com arte. E a arte ela é um pouco transgressora também, né? Então, a gente não é totalmente normal. A gente precisa sair da caixa, a gente precisa romper com a caverna de Platão, né? Vamos lá na alegoria de Platão,
desvendar o mundo, conhecer outras coisas. Então não dá para ficar muito dentro de um quadradinho, até porque senão a aula fica um porre, fica um saco, fica maçante, fica chata. Porque imagina você, eu sou professor de comunicação oral, vou falar de linguagens, linguagem de rádio, de TV, de auditório, corpo, fala. Se ficar só naquela coisa de conteúdos, fica um saco. Então a gente precisa aplicar algumas técnicas que a gente chama assim de práticas, são metodologias ativas de educação. Não só uma metodologia conteudista, que senão fica chato. É por isso que muita gente não gostava de estudar. Porque os professores eram muito conteudistas. Aquela coisa muito professor, num tablado, como mestre, todo mundo se levantando, reverenciando. Só. Não é necessário isso. É preciso respeitar, sim. A relação de respeito ela é mútua. Ela tem essa via de mão dupla. O professor com o aluno, o aluno professor. O professor dentro de sala de aula, ele é um líder em sala de aula. Ele é o líder. E ele tem que ter essa postura de líder. Mas ser líder não significa dizer que o cara tem que ser um ditador. Tudo tem o seu porém. Ó, Vitória está dizendo aqui para a gente, aqui nesse momento, inventar histórias a partir de uma frase. Isso mesmo, inventar histórias a partir de uma frase. Essa aí, Vitória, por acaso não é o do improviso de 1 minuto? Isso, exatamente. Essas são as práticas do improviso. Você põe uma determinada frase e a partir dali continua, né? Tem várias pegadas. A aula de improviso que eu faço, algumas eu até esqueço exatamente o que eu apliquei por quê. Porque nessa aula de improviso eu entro nessa esfera, eu entro no clima. Então, eu tenho que improvisar. É uma aula que eu não preparo a aula, eu só levo as técnicas. Eu não preparo a aula propriamente, porque a aula ela tem que acontecer de forma improvisada. Para eu mostrar que realmente o improviso é possível. A única coisa que a única coisa que eu preparo é o quê? É o momento de fazer aquele desbloqueio da mente com aquelas atividades, né, que a gente fala nome de frutas, nome do país, nome da gente, que é só para colocar a mente ativa, que eu aprendi com o Cláudio Amado, né, que é um grande professor de improviso, com o Impro, lá na Praça São Salvador, que eu sugiro, quem puder fazer, faça. Eu vou voltar a fazer novamente com ele, porque é a questão do tempo mesmo. Então, eu uso algumas técnicas para desbloquear a mente e em seguida entro no âmbito da improvisação. Claro que voltado para o lado da comunicação. É diferente do improviso, quando o cara vai improvisar para ser ator, para coisa de personagem, para palco, para teatro, é uma outra história. Então, essas práticas aí, que a Vitória falou, eu também não me preparo para ela, porque eu também quero entrar no âmbito de improvisar. Então, muitas atividades que eu crio ali na hora foram feitas na hora mesmo. Algumas eu lembro, como essa que a Vitória falou, que a gente inicia uma frase e aí o outro fala, e não é para ficar dando muito tempo, não, é para continuar, deixar a mente fluir. Tem outras que eu até esqueço, porque foi feito na hora. Mas a Vitória que está falando aqui, não tem mais ninguém falando, Thiago. Mas a galera pode escrever. Eu acho que a Vitória está empolgada, né? Está emocionada em rever um mestre. Será que você não esqueceu ninguém aí, não, cara? Inúmeras mensagens. Ó, tem aqui o Fabi de Martino. Fabrício de Martino. Porque está de acordo com o login do Instagram. É o Fabrício. Isso, está falando aqui, mesmo. grande Cláudio Amado. Grande Cláudio Amado, porque o Fabrício de Martino foi ele que me sugeriu esse curso. Muito obrigado, Fabrício, por ter me feito esse convite. Então, eu, junto com o Fabrício, eu comecei no mesmo dia que o Fabrício começou, só que ele continuou, eu tive que parar, por alguns problemas familiares que eu estava tendo na ocasião. Né? Meu pai doente, minha mãe faleceu, aí eu tive que parar. Mas eu comecei a fazer com o Fabrício, esse impro lá do Cláudio Amado, que é muito bacana. E o meu propósito era exatamente de trabalhar isso dentro de sala de aula, porque a gente trabalha com improviso para ser um mestre de cerimônias, para trabalhar com locução, para trabalhar com oratória. A gente precisa muitas vezes improvisar. Só que eu queria, quando o Fabrício me sugeriu isso, ele me falou, eu falei, caramba, deu a liga. E aí eu trouxe essas ferramentas para dentro de sala de aula, assim como levei para dentro de sala de aula as ferramentas da programação neurolinguística, que é a PNL. Também levei para dentro de sala de aula. Então, é por isso que o professor tem que sempre estudar,
porque aí ele vai revitalizando os conhecimentos dele e, consequentemente, ele vai enxertando isso Se nas renovando a atividades cada dele. dia. Sempre E a quem ganha, renovação. e quem ganha é o aluno. Uhum. E quais são os Né? pontos positivos, através de que você pode passar para a gente aqui agora, fazendo a comunicação? O que precisamos de positivo para fazer um bom trabalho na comunicação? Bom, aí quando você fala um bom trabalho na comunicação, depende do viés da comunicação, porque a vamos aí comunicação é um botar conceito aí. muito amplo, né? Muito amplo. Vamos aqui sintetizar. A questão da locução. O que o profissional tem que ter de bom, positivo, para fazer uma perfeita locução? Bom, primeiro ele tem que saber que estilo ele precisa utilizar para fazer a locução. Você vai falar, você vai ler, ok, você tem um texto, mas qual é o formato? Como eu vou falar, como eu vou ler esse texto? A linguagem. Qual é a pegada, né? Tá aí a questão da linguagem. Qual é a pegada? Nessa pegada tem aquilo. O que vou ler, para quem vou ler, com que objetivo? A gente precisa entender muito bem isso, é a primeira coisa. Tá? A partir do momento que você sabe mais ou menos que tipo de estilo você tem que utilizar para fazer aquela leitura, porque aí nessa questão do estilo tá o tom de voz, as pausas, o ritmo, tudo isso interfere naquele estilo. Então você precisa se apropriar do texto primeiro nesse sentido. Em seguida, você tem que se apropriar do texto entendendo também o que o autor quer dizer com aquilo, ou seja, o que o texto questão precisa do domínio. passar. Exato. Você precisa legitimar aquela ideia para passar para o seu interlocutor. Então, quando você lê como locutor, para o seu interlocutor, você empresta a sua voz, você empresta o seu corpo, você empresta a sua alma para aquele texto, para aquela mensagem ser transmitida para alguém. Então, é preciso tirar um pouco da vaidade. Porque às vezes a pessoa fica com a vaidade até na voz. Tenho que botar uma voz muito bonita aqui. Peraí, deixa eu fazer essa leitura aqui com uma voz mais assim, não sei o quê. E aí ele já está se envaidecendo e não está entrando no clima. Tem que entrar no clima para você fazer. Nessa linha da vaidade fica uma linha caricata também demais, né? Perde o encanto. Né? Então é preciso, assim, essa relação com a comunicação, pensando o leitor, pensando o locutor, é uma relação em que você precisa perceber primeiro o que você está fazendo e a importância disso. E é você legitimar essas ações, como eu falei. Porque você está vendendo uma ideia. E para eu vender uma ideia, eu tenho que saber de onde vem essa ideia. E qual o propósito central dessa ideia para ela chegar no meu interlocutor, antes de você fazer. É preciso pensar nisso. Se o Flávio estiver assistindo ou puder assistir depois, eu tenho certeza que ele vai concordar com o que eu estou falando. Aliás, aprendi também com ele algumas coisas relacionadas a isso. Tá? Ó, você falou do Fabrício. O Fabrício foi quem me entrevistou ontem. Muito obrigado, Fabrício. O Fabrício me entrevistou ontem no programa dele, né, o Papo de Quarentena, que foi muito legal. Estávamos eu e a jornalista e apresentadora Rogéria Gomes, que é apresentadora do programa Perfil da TV Alerj. A Rogéria também é escritora, enfim, uma mulher que apresentadora que já entrevistou inúmeras personalidades da arte, das diversas vertentes da arte. E foi um bate-papo muito gostoso, muito aprazível com o Fabrício De Martino ontem. Valeu, Fabi! Conta pra gente aí como é que é o feedback do Milton quando ele recebe aquela sensação tipo, eu estou em sala de aula. Qual é o feedback que você recebe? Que acrescenta na sua vida? Feedback dos alunos, para mim, que você está falando? Todos. Alunos, atuar. Eu quero que você descreva. Assim, eu estou ajudando o aluno, estou colaborando. O que eu recebo? O que ele está passando para mim? De acordo com o progresso dele no curso. Bom, quando se fala em comunicação, e pensando a lógica da comunicação, desse conceito, que comunicação ela tem um conceito muito amplo, muito polissêmico, ou seja, de muitos significados, e muitos pensadores pensam a comunicação, às vezes, por diversos vieses
relacionadas até às ciências sociais. Não é isso? Mas comunicação, na engrenagem, ela é o emissor, a mensagem e o receptor. E essa relação, que ela é circular, porque tem um feedback no meio disso tudo. Não é isso? Então, eu emito uma mensagem por meio de um código, por intermédio de um canal também, que vai chegar lá para o outro lado. É o que a gente está fazendo aqui agora. Não é isso? Somos aqui emissores e receptores quase que simultaneamente. Não é isso? Então, o que é preciso entender? É preciso ter generosidade para transmitir a mensagem, querer de fato que essa mensagem chegue do outro lado de forma inteligível, ou seja, que o outro consiga entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Portanto, explicar nunca é demais. Pode ser demais, ficar over demais. Mas a gente precisa entender o outro. O professor ele tem que perceber nas entrelinhas se o aluno está seguindo, se ele está conseguindo entender e viajar com ele, embarcar com ele, ou se ele está travando. Então, o professor ele tem que estar o tempo todo ligado tudo que está acontecendo. E é muito prazeroso quando a gente percebe que o aluno evolui, que ele entra num determinado curso de um jeito, como uma pedra bruta mesmo, e sai diamantizado. Né? Muito bom. Aqui um neologismo, digamos assim, como se fosse um diamante brilhante. É muito legal. Às vezes ele não sai exatamente esse diamante tão brilhante, mas a gente percebe que já houve o início de uma lapidação, e essa lapidação poderá continuar com outros cursos, enfim, outras atividades que ele fizer na intenção de aprimorar os conhecimentos dele. Se eu respondi, não sei. Muito bom. E a família? A família pensa o que em relação hoje ao Milton batalhador, a cada dia, a cada momento vencendo na vida? O que a família fala sobre o Milton? Graças a Deus a família gosta muito do meu trabalho, né? A minha esposa admira muito o meu trabalho, a Márcia, a minha filha também. Só que assim, não tem ninguém na minha família muito parecido comigo nesse sentido, né? Márcia detesta câmera, falar em público, essas coisas. A Juliana fez comunicação social, minha filha está com 28 anos, a Juliana, já casou. Ela fez comunicação social, com habilitação também em jornalismo, mas a área dela é outra, ela vai para o marketing digital e tal, nada de aparecer. Ela Bastidores. É muito reservada. Eu sou reservado com algumas coisas. Eu tenho minhas reservas, sim. Mas eu não sou uma pessoa extremamente reservada. Eu sou esse cara abertão, que fala e tal. Então não tem ninguém na minha família muito assim, não. Quem era um pouquinho mais era minha mãe. Minha mãe era meio falante também, né? Piadista com algumas coisas e tal. Minha mãe era mais ou menos assim. O meu pai também. Meu pai era um cara extremamente comunicativo. Meu pai era muito mais do que até do que minha mãe. Na verdade, eles eram comunicativos numa pegada diferente, mas ambos eram comunicativos. Meu pai, bastante. Meu pai é aquele cara que fala com todo mundo conhece ele e tal, sabe? Muito comunicativo. É o que deixa bem na evidência, né? E quando eu digo que meu pai era, o meu pai não faleceu, meu pai está vivo. Eu digo era exatamente porque ele perdeu tudo isso, porque o meu pai teve 3 AVCs depois de um histórico de Alzheimer. E o meu pai, ele teve uma perda cognitiva muito severa, então meu pai não se comunica mais. Então por isso que ele era desse jeito. Olha. Eu sou o que era o meu pai. O que era o meu pai, eu sou. Continuidade. Olha, professor, nosso bate-papo aqui está rendendo, mas eu queria lhe fazer um pedido. Como já está estourando a live, tem um relógio marcando... Vamos abrir somente só a live e a galera que está aí, volta com a gente, porque eu quero que o Milton canta também um pouquinho. Eu cante? Tá, mas eu gostaria, assim, porque às vezes a pessoa fala com a gente, vamos dar uma olhadinha aqui o que o pessoal está falando? Aqui tem Vamos ver, que deve ter muita gente que escreveu aí, né? Aqui a Elane Corpman falando, foi excelente. Tem aqui, vamos lá... A Cooperman está mandando beijos e abraços, Thiago Milton. A Renata se denunciou. Ela disse, eu sou horrível no improviso, né? Não, está indo muito bem. Então, a gente querida aqui, ó.
O reloginho Já está se estourando, lembrou. mas vamos voltar para falar um pouquinho sobre a sua experiência com a música? Sim? Então vamos cair rapidinho, mas a gente não cai não, vai voltar. Calma, meu povo. Tem mais Milton, jornalista, locutor, apresentador, showman e professor. E dos bons. A gente vai, mas volta já. Vai aguardar ou não vai? Vai ter música. Você pode até pedir um pedido musical, porque esse cara aqui sabe tudo. Eu aprendo com ele. Olha só, jornalista é aquele cara, eu aprendi isso, jornalista é o cara que não sabe, eu sou o operário do saber. Ou seja, Grande operário do saber. Esse, eu Vamos voltar daqui admito a as pouco, então. lacunas que eu tenho. Não sei e vou